Bem-vindos a todos à aula inaugural do MBA em Gestão de Negócios Internacionais da Abracomex. Pessoal, antes da gente começar, eu só queria fazer um pequeno posicionamento, tá? Para quem está realizando o acesso da nossa aula inaugural pelo smartphone, vocês não vão conseguir visualizar os slides da aula, nem o chat nesse momento, tá? Porém, a Abracomex disponibiliza um canal aberto para todos os participantes por meio do e-mail aulainaugural@abracomex.org, tá? aulainaugural@abracomex.org. E aí, nesse e-mail, você vai poder solicitar os slides, a gravação dessa aula, e também vai poder enviar suas questões sobre temas de aula, crescimento profissional, oportunidade, entre outras. E vai ser um prazer para a gente poder atendê-los. Além do e-mail, pessoal, tem o telefone também, tá? O 0800 718 3810, ok? Bom, pessoal, todo mundo preparado aí já? Podemos começar? Olha lá, a Rosana em Santa Maria, eu morei em Santa Maria, Rosana, morei no Camobi. Tenho muitas saudades daí. Então vamos começar. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar, né, quando a gente começa a fazer a apresentação, fazer a nossa palestra, né, nossa aula inaugural, a gente vai falar hoje basicamente da questão de exportações, das oportunidades e desafios e do tamanho do mercado que isso apresenta hoje no Brasil para profissionais que têm qualificação adequada, né? A gente vai perceber aqui que uma das chaves para o modelo que nós estamos chamando de desenvolvimento a longo prazo sustentável, ela está diretamente atrelada ao comércio exterior. Bom, mas eu já conheci um pouquinho de vocês, eu vou me apresentar. Aqui é aquela hora que a gente faz um pouquinho de propaganda nossa, né? Então, pessoal, eu vou ser bem breve, tá? Como vocês sabem, meu nome é Caio Pepe, eu sou administrador de empresas com habilitação em gestão de negócios internacionais, tenho uma carreira de quase, eu odeio falar isso, parece que eu sou muito velho, de mais de 20 anos em comércio internacional. Eu fiz administração em GNI lá na Universidade de São Marcos, logo na sequência eu fiz um mestrado na Bond College no Canadá, também na área de relações internacionais, voltei para o Brasil, fiz o MBA na área de marketing, né? Na área de marketing internacional, mais especificamente. Fiz um segundo mestrado em administração aqui na Universidade Federal de Pernambuco e sou certificado PPG. E hoje a minha função profissional, eu sou diretor-geral do CDEP Business School, que é uma das principais escolas de negócios do país, e sou também coordenador dos programas de pós-graduação da área de educação da Abracomex, que é hoje o principal instituto de formação na área internacional no Brasil. Então, apresentações feitas. Entretanto, as informações realmente relevantes a meu respeito são essas. Eu sou completamente viciado em Coca-Cola, sou corintiano doente, sou pai desse meninão aqui, ó, que é o João, e sou padrinho dessa princesinha que é a Bruna. Aquelas informações anteriores lá, não importa muito, essas são relevantes. Coca-Cola, o Corinthians, o João e a Bruna. Apresentações feitas, podemos trabalhar, pessoal? Todo mundo pronto? Só estou vendo Domingos aí me falando que está ok. Estou achando que vocês não estão me ouvindo bem. Wagner ok. Quem mais? O Dan, o Dilson, a Sara, o Arley, o Eric. Muito bem. Então, a Mari, a Lela. Legal. Dilson de novo. Então, Rosana, perdão. Então, vamos mandar bala. Pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo, a gente vai ter que fazer uma análise, eu diria quase que cronológica, de entender um pouquinho o cenário econômico que aconteceu no mundo nos últimos 20 anos, né? O que a gente percebeu nos últimos 20 anos foi, o planeta passa a gerar um volume de riqueza que a gente não tem precedente na história da humanidade. E esse processo de geração de riquezas que o mundo passa a apresentar, obviamente, o Brasil não fica de fora disso. O que a gente basicamente percebe nessas últimas 2 décadas, né, é que a gente tem queda de uma superpotência, surgimento de outra, essa estrutura de superpotência passa a ser de verdade o parque fabril do mundo, e em sendo o parque fabril do mundo, onde é que nós entramos como estrutura de economia muito forte? Como provedor, principalmente de insumo para a produção. Então, o que a gente percebeu nos últimos 20 anos foi, com o adensamento dos novos modelos produtivos, e aqui eu estou falando especificamente de China, tá, pessoal? Talvez um pouco de Índia, mas China em especial,
a China passa a ter uma estrutura de processo de produção extremamente grande e, obviamente, nós, como nação, passamos a ofertar um conjunto enorme de subsídios para que esse processo possa começar a funcionar. E esse processo, obviamente, ele impactou diretamente a estrutura do modelo econômico do Brasil. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, e aqui eu queria fazer 2 pontos importantes, e o porquê? Porque a partir de 2014 é onde a gente entra aí no que nós estamos chamando agora de crise ou depressão econômica brasileira. Mas se a gente volta lá para 2000, nós vamos perceber que, com exceção de 2009, quando a gente tem o crash nos Estados Unidos, a gente passa a ver a estrutura de evolução do PIB do Brasil num processo de crescente extremamente relevante. E alguns pontos precisam ser colocados. O primeiro é 2000, que a gente tem um crescimento de 4,4%, 2004 a gente cresce 5,7%, 2007, 6% e 2010 a gente passa a crescer 7,6%. Esse processo de crescimento, obviamente, ele acabou sendo espalhado por todo o Brasil. Em alguns estados, por exemplo, aqui onde eu estou em Pernambuco, você tem números que são um pouquinho, inclusive, superiores a esse, né? Pernambuco, vocês terem uma ideia, no ano de 2010, cresce não 7,6% que o país cresce, mas cresce quase 12%, né? 11,6% para ser mais preciso. O que dá quase um processo de crescimento de tigre asiático, né? Um processo de crescimento chinês, o que é bastante importante para a região. Porém, o que a gente passa a perceber é onde foi que a gente teve esse processo de sucesso que fez com que a gente tivesse a possibilidade de estabelecer esse volume de crescimento, né? E aí, pessoal, a gente faz um recorte que é importante de entender aonde foi que os investimentos entraram e que geraram essa estrutura de processo de crescimento. E aqui, pessoal, eu quero fazer um recorte extremamente importante, que é o ano de 2010, tá? Por que disso? Porque a gente vai trabalhar até 2010 com uma determinada estrutura e pós 2010, quando o modelo econômico que a gente adota ele passa a se alterar, a gente começa a perceber que a gente se perde um pouquinho. E o nosso objetivo hoje é entender por que a gente se perdeu e como recuperar esse processo. Tudo bem? Pessoal, a gente está bem por enquanto? Estamos tranquilo? Belezinha? Show de bola todo mundo? Precisava de um feedback de vocês, pessoal. Legal, legal, legal. Muito bem, ótimo. Sara tranquilo, Domingos também, Lugaban, Alela, muito bem. Então, vamos retomar. Até 2010. Onde foi que nós tivemos a estrutura de investimento que fez com que a gente pudesse ter uma contribuição tão grande para a estruturação do PIB? E a gente começa. Primeiro ponto, a agricultura, né? A gente começou a perceber que o agronegócio brasileiro passa a ser um negócio extremamente importante, principalmente para fomento, como a gente falou, de novos mercados. Depois da estrutura da agricultura, a gente entra no que a gente chama de estrutura de commodities em geral, né? Principalmente aí na região de Minas, com minério de ferro, né? E fazendo esse envio por meio de exportação para novos mercados produtores, repito, em especial a China. Um outro segmento que fez com que nós tivéssemos a possibilidade de alcançar crescimento substancial era a questão de óleo. Wilson, vamos fazer só o seguinte, deixa a gente chegar lá no final que eu abro para questões, e aí eu consigo te passar uma bibliografia bacana para você estudar. Até porque no próprio material que a gente vai ver hoje, a gente tem uma bibliografia lá que vai te ajudar bastante nesse quesito, tá? Bom, voltando, até 2010. Temos a questão do óleo, né? Todo mundo lembra disso, o pessoal do Rio aí, por exemplo, lá em Macaé, né? A questão do pré-sal. Outra área extremamente importante que a gente passa a ter investimentos é a área de tecnologia de sistemas, e aí muito focado em algumas regiões, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, aqui no Recife, com o Porto Digital, no Rio de Janeiro, aí com o Porto do Futuro, uma cidade aqui na Paraíba chamada Campina Grande, e Campinas, no interior de São Paulo, né? A área de transporte, né? Muito forte na região sul do Brasil, principalmente lá em Caxias do Sul com Marco Polo, a Caio na região de Joinville. E, por último, turismo, muito alavancado por 2 grandes eventos que a gente teve no Brasil, né? Na verdade, 3 grandes eventos, que primeiro foi a Jornada da Juventude, organizada pela Igreja Católica, a própria Copa do Mundo, e agora a gente está em vias de ter as Olimpíadas no Rio, que, obviamente, deve alavancar esse processo. Então, quando a gente volta, eu vou fazer uma volta rapidinha para essa estruturação do PIB, e lembrando, estamos fazendo um recorte até 2010, tá? Depois vocês vão perceber que o PIB ele passa a cair. De onde é que veio essa estruturação? Agricultura,
estrutura de commodities no geral, petróleo, né, e gás, a área de tecnologia de sistemas, parte estrutural de transporte e de turismo. Tranquilo? Beleza por enquanto? Muito bem. De novo, vamos fazer o recorte. Até 2010. E o pós-2010? O pós-2010 é onde a gente começa a apresentar alguns desafios e que esses desafios eles não foram bem estruturados por nós como nação. E aí, quando eu digo isso, eu me refiro tanto à estrutura de formação profissional nossa para a área internacional, também à estrutura de governo e também à nossa infraestrutura empresarial. O que reserva o pós-2010? Para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão, a gente precisa primeiro entender a estrutura de composição do PIB, tá? O PIB do país em 2015, ele foi de 5,5 trilhões de reais, né? A gente começa a fazer uma divisão muito específica que é 2/3 desse valor está em cima de serviços. A indústria respondendo mais ou menos por 20% desse valor. A nossa área de agropecuária, que era o agronegócio, que é um negócio tão importante, com uma participação extremamente pequena. E a estruturação tributária do país em torno de 800 bilhões. Quando a gente pega essa foto... e aqui, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Toda vez que vocês analisarem um dado, esse dado, como a gente está vendo aqui, assim, por si só, ele não significa muita coisa. A gente sempre precisa pegar esse dado e fazer um processo que a gente chama de triangulação com o segundo dado, para a gente começar a entender o que ele quer dizer, tudo bem? Então eu vou tentar triangular para vocês entenderem. Na verdade, o que nós vamos fazer agora é vamos pegar esse recorte e vamos tentar esmiuçar um pouquinho melhor. Quando a gente pega aquela estrutura que a gente viu de PIB e a gente começa a entender aonde ele está composto, a gente começa a ter um segundo conjunto de dados que é importante para a gente. O primeiro deles é o seguinte: daquele conjunto inteiro de estrutura produtiva do país, 99% dessas organizações são micro e pequenas empresas. Então, o Brasil é um país de estrutura de micro e pequena empresa. Não dá para a gente pensar em estrutura de internacionalização, de estrutura de crescimento, se nós não levarmos em consideração o processo de expansão das micro e das pequenas organizações brasileiras. Tudo bem? Esse 99% do conjunto de organizações, eles respondem a 52% do saldo de empregos formais do país, que por sua vez corresponde a 40% da massa salarial e contribuem para 25% do PIB. Esses 25% do PIB são responsáveis pela geração de 70% de novas vagas. E agora, onde passa a me preocupar. E apenas 1% do nosso volume de exportações. Então, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que 99% das organizações brasileiras são compostas de micro e pequenas empresas. E essas 99% dessas organizações, elas não participam no processo de expansão. Então, quando a gente falou, por exemplo, do processo de formação, da importância de pensar, por exemplo, no MBA em Gestão de Negócios Internacionais da Abracomex, por exemplo, onde é que nós estamos falando em termos de espaço de trabalho? É exatamente nesse momento. A gente tem um gap de trabalho que ele é gigantesco, porque nós temos a grande maioria, a maioria esmagadora das organizações do Brasil, que ainda não participam no processo de expansão internacional. Tudo bem? Esse cenário, pessoal, então vamos voltar. A gente viu composição do PIB, né, dentro da estrutura setorial, e agora a gente entendeu como é que esse PIB ele tem de composição. Eu gosto, na verdade, de chamar esse momento, que a gente está vendo aqui agora, de novos tempos. E aí, quais são esses novos tempos que a gente se refere, né? O que a gente percebeu, eu vou voltar para o recorte de 2010, é importante a gente mantê-lo lá presente, né? A partir de 2010, o que a gente começou a perceber foi que a estrutura econômica ela passa a ser alterada, ela passa a mudar. E esse novo momento que eu estou chamando de 10 para frente, chamando de novos tempos, ele está atrelado basicamente na formatação e na modelagem de se fazer negócios do Brasil. Vamos tentar entender um pouquinho melhor? Pessoal, eu queria um breakzinho rápido aqui para saber de vocês. Estamos bem? Estamos acompanhando legal? Está tranquilo? O Aile já me respondeu que sim. Quem mais aí, pessoal? Também. Ok, o Wagner, a Lu, o Jonas, o Dan, o Dilson, a Mari.
A Mari mandou um belê aí, muito bom, Ramos perfeito, show. Então, vamos retomar? Bom, novos tempos, o que ele significa? Pessoal, eu trouxe aqui uma análise bem específica para vocês entenderem do que a gente se refere, né? Nova modelagem, nova estrutura, novo conceito de desenvolvimento, e aqui eu trouxe 4 elementos centrais. São 4 empresas. A Rapidão Cometa, a Nordeste Segurança, a Koblitz e o Bom Preço. Todo mundo conhece essas organizações, não? Opa, pessoal? Vocês estão familiarizados com elas? Não? Então vamos lá. Rapidão Cometa, logística. Nordeste Segurança, segurança privada. Koblitz, construção pesada. E Bom Preço, varejo, né? Muito bem. Então já conhecemos as empresas. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, na verdade. Dessas 4 empresas, Rapidão, Nordeste, Koblitz e Bom Preço, qual que é o fator comum e evidência delas? Ou seja, o que essas organizações elas têm em comum, pessoal? Vocês conseguem matar a charada aí, não? Antes de eu passar para o próximo... Não? Nacionais, tudo bem. Vou além, viu, Fábio? Elas eram regionais. Essas 4 empresas, exatamente, Arley. O Arley matou a charada. Qual o fator comum e evidência dessas empresas? Essas 4 empresas, que eram empresas nacionais, regionais, e que tinham, por exemplo, a sua estrutura de comando localizada aqui onde eu estou, no Recife, todas elas foram adquiridas. Então, agora o que acontece? O Rapidão deixa de ser Rapidão e passa a virar FedEx. A Nordeste, que era Nordeste, vira Prosegur. A Koblitz vira Areva. E o Bom Preço vira Walmart. E com esse processo, basicamente, o que passa a acontecer é nós mudamos o centro de tomada de decisão. Antigamente, quando a gente negociava com o Rapidão Cometa, a tomada de decisão acontecia aqui no Brasil. Agora, essa tomada de decisão acontece lá em Memphis, no Tennessee. Tudo bem? E com esse mapa, com esse desenho, o que a gente começa a perceber é que a estruturação dos negócios, os modelos de negócio, a forma de se fazer negócio foi alterada. E quando ela foi alterada, agora temos que fazer o nosso meia-culpa, né? A gente não qualificou adequadamente as nossas organizações e, principalmente, os nossos recursos humanos para esse novo cenário. Mas eu não sou aqui um mensageiro da má notícia, não. O que eu quero saber é, a gente tinha um conjunto grande de organizações regionais que passaram a fazer parte de um conceito de organizações globais. Tudo bem? A minha pergunta, isto é bom? O que vocês acham, pessoal? Opinião de vocês. Quando a gente começa a ter um conjunto enorme de organizações locais que passam a fazer parte de um conglomerado global, mudando a estruturação e a modelagem de se fazer negócio, vocês acham que isso é positivo? A Lela acha que não, o Dan também acha que não. Quem mais? O Domingo já acha que é bom. Muito bem. Deixa eu tentar provar meu ponto agora. O que eu quis dizer quando eu me refiro a se isto é bom? Esse modelo que a gente passa a ver de um processo de internacionalização das nossas organizações e que tem um impacto direto no processo de formatação dos novos modelos de negócio, ele pode ser, como o Arley acabou de apresentar aqui, eles podem ser positivos ou negativos. Como é que eles seriam positivos? Esse nosso novo modelo, ele faz com que o país se torne mais competitivo? Competitivo em que cenário? A gente passa a ter possibilidade de produção no país, no Brasil, no desenvolvimento de novos modelos de consumo. Esse novo modelo faz com que o país se torne mais inovador. Ou seja, passar a criar novos modelos estruturais de consumo, fazer parte do supply chain global, desse novo conjunto de organizações. Esse novo modelo faz com que nós nos tornemos mais integrados? E a resposta, pessoal, é não. Aí você fala, mas por que não? Porque a gente acaba de possibilitar um conjunto enorme de gargalos. E quais são esses gargalos? Esses gargalos eles estão diretamente atrelados em alguns pontos. O primeiro deles, como eu falei, é a gente passa a ter uma nova estrutura e um novo processo de modelagem de negócio, que pode ser positivo, entretanto, a pergunta é, estávamos preparados para esse processo?
Um segundo gargalo estrutural. Se muda o modelo de se fazer negócio, se muda a estruturação, se muda o modelo de desenvolvimento integrado, a gente conseguiu desenvolver o modelo de formação de capital humano adequado? E aí eu vou dar um dado para vocês, só para vocês entenderem, né? Eu trabalho com comércio exterior, como eu falei para vocês, há aproximadamente 25 anos. Eu estou aqui localizado em Pernambuco, né? Estou aqui trabalhando no cluster lá do Porto de Suape. Aliás, uma dúvida, tem alguém de Pernambuco aqui, não? Alguém? Tem alguém do Nordeste? Piauí, o Dilson é do Piauí. Legal. Bacana, Arley, nós vamos trocar uma ideia aí. Windom, sim, muito bem. Então, o que passou, por exemplo, a acontecer aqui no Nordeste? A gente teve, não só em Pernambuco, né, mas na Bahia, em Pernambuco, né, com Suape, lá no Ceará com Pecém, a gente passa a ter um novo polo portuário, um novo polo industrial. Dentro desse conceito, vocês têm alguma ideia de quantos profissionais da área de comércio exterior são formados em Pernambuco por ano? Alguém sabe, não? 30. Exatamente. A gente passou a ter aqui um polo de exportação e a gente forma 30 profissionais de comércio exterior. Vocês sabem quantos profissionais da área de direito e da psicologia a gente forma, não? Um número pelo menos 300 vezes maior que esse. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem mudança na estrutura de modelagem de negócio, gaps na formação de capital humano e que automaticamente passa a inserir diretamente no nível de competitividade das nossas organizações. Cada vez mais baixo. A gente passa a produzir cada vez menos, produzindo cada vez menos, o nosso nível de competitividade automaticamente se reduz. Esse processo gera um ambiente cada vez mais difuso de modelagem de negócio. Nossas empresas passam a ter um baixíssimo nível de internacionalização, não tem intercâmbio. Sem intercâmbio, a gente continua apresentando um conceito enorme de falhas de práticas de gestão, e isso tudo culmina com o adensamento das grandes cidades do Brasil. Então, voltando para a gente entender, o processo em si de internacionalização das nossas empresas, ele é positivo? É. E por que não está funcionando? Porque a gente ainda não conseguiu solucionar alguns gargalos estruturais. Quais são esses? Primeiro, o negócio mudou e a gente não entendeu. A gente está formando capital humano desantenado com as necessidades estruturais das organizações. Isso gera nível baixo de competitividade, sem falar no custo Brasil, ela sem dúvida nenhuma. O ambiente de negócio cada vez mais difuso, o nível de internacionalização muito baixo, modelos falhos de gestão e, por último, um processo muito forte de adensamento por parte das nossas redes de cidade. Bom, esse é o raio-x que a gente está encontrando agora, tá, gente? E aí, a nossa questão. Quais são os cenários? E dentro desse conceito, nós temos 4 possibilidades de cenários. A gente tem o primeiro, que estou chamando de número 1, né, que é de verdade gerar um salto de prosperidade, ou seja, fazer com que o país tenha a possibilidade de ter crescimento sustentável contínuo. O segundo ponto é a gente desperdiçar essas oportunidades. Crescer com barreiras, ou seja, ter estrutura limítrofe de crescimento. E, por último, a parte de declínio econômico. O que a gente propõe? O que nós estamos buscando? É que a gente consiga criar uma estrutura que possa gerar um salto de prosperidade. E para isso, pessoal, nós temos uma proposta, né? E essa proposta, ela está diretamente atrelada ao processo de gestão de negócios internacionais, ao processo de internacionalização e ao processo de comércio exterior. Não da forma que a gente falou até agora, mas de forma estruturada, baseados em modelagens específicas de expansão internacional das nossas organizações. Lembrando, se no Brasil eu estou falando de internacionalização, eu tenho que falar de internacionalização de micro e pequena empresa. Estamos bem aí, gente? Todo mundo tranquilo? Queria o feedback de vocês aí para a gente começar a falar agora das soluções para esses gargalos aí, hein? Como é que a gente vai resolver o problema? Legal, o Windom também, o Wagner, o Dilson, o Cássio, o Eric, a Lu, o Jonas, muito bem. O Arley também, ok. Então vamos tacar a pau lá, gente. Bom, voltando. Qual que é a nossa proposta? Como fazer com que o país volte a crescer? Por meio da estrutura de comércio exterior.
Essa é a nossa única saída. E o porquê? Porque quando a gente passar de verdade a internacionalizar as nossas organizações, a primeira questão que a gente vai perceber é que esses gargalos estruturais, eles serão necessariamente sanados ou eliminados por uma questão muito fácil. Se não os eliminarmos, a gente não vai conseguir ser competitivo dentro da arena global. Então, quando a gente começa a falar que a chave da questão é a estrutura de comércio exterior, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho do conjunto de participação do comércio exterior global e como é que a gente está inserido. Então, esse dado que a gente tem aqui, ele é o dado relativo a 2013, né? E aqui ele está mostrando basicamente o seguinte: nós tivemos, em 2013, aproximadamente 18,2 trilhões de dólares em movimentação internacional, tá? A cadeia de comércio exterior. Onde é que nós nos encontramos? Nós nos encontramos aqui no 22º lugar, com uma participação do mercado internacional de 1,3%, como a gente viu lá. Agora, importante, a gente hoje tem participação em comércio exterior menor do que países como a Bélgica, Singapura, Taiwan, países fortes como o nosso, do México, da Espanha, da Índia e dos Emirados Árabes. Então a gente começa a perceber que a nossa participação em comércio exterior, ela ainda é muito pequena. Agora, olha como esse processo de participação, ele acabou se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu estou fazendo um retrato histórico aqui de 10 anos, tá? Em 2004, a gente exportava aproximadamente 97 bilhões de dólares, tá? Em 2013, a gente exportou 242 bilhões. O que significa isso? Que em 10 anos a gente conseguiu basicamente triplicar o nosso volume de exportações. O que teoricamente seria um bom dado, vocês estão de acordo comigo? Só que quando a gente volta para a regrinha que o professor Caio explicou para vocês lá no começo, um dado isolado, ele não pode ser tratado de forma isoladamente, e a gente começa a quebrar esse processo de exportação, nós vamos perceber que quando a gente exportava 96,6 bilhões, a gente representava 1% do volume de exportações. A gente triplica o nosso volume de exportações, como vocês podem ver, em 10 anos, só que a nossa participação, ela continua ainda na casa do 1%. Então, basicamente, o que significa esse dado? Exatamente, olha, basicamente commodities. Significa que, embora a gente tenha tido a capacidade de triplicar o nosso volume de exportações, o que é algo extremamente positivo, né? Na verdade, a gente só surfou a onda. E aí eu volto lá para o comecinho da nossa aula. O mercado internacional cresceu, o volume de comércio exterior cresceu no mundo e, consequentemente, nós mantivemos a nossa determinada estrutura de participação e o nosso crescimento ele simplesmente foi linear. O que significa que a gente não teve, na verdade, nenhum processo de expansão real. E o porquê não? Porque, primeiro, a gente fala de comércio exterior, a gente não fala de micro e pequena empresa. Falar de expansão internacional no Brasil, sem falar de micro e pequena empresa, significa que nós estamos trabalhando com apenas 1% do conjunto de organizações. E o segundo, aqueles gargalos estruturais que nós vimos, que foram gerados pelo processo de internacionalização, sem estruturação prévia, é o que causou essa estagnação nossa em termos de estrutura global. Tá claro isso? Aí a gente tem um monte, viu, Gin? O processo de estrutura logística é um fundamental. Né? É um dos elementos que compõe o que a gente chama de risco Brasil, né? E a partir dessa estrutura do risco Brasil, automaticamente dificultando a penetração global das nossas empresas. Tá? Pessoal, nós estamos bem até agora ou não? Porque eu queria agora exemplificar isso para vocês. A gente nem tem, né, Gin, o ferroviário, né? A nossa malha ferroviária ela é mínima. Tudo bem? Dan, Lu, Wagner, o Aires, o Arley, Domingos, o Jonas, a Tássia, a Lela. Legal. Então vamos lá? Bom, queria exemplificar isso para vocês agora. Para exemplificar, e aí por uma questão de estar diretamente no mercado, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, o que está acontecendo com o estado de Pernambuco. E tem um monte de fatores de falar de Pernambuco. O primeiro deles é que o estado de Pernambuco, nos últimos anos, teve um dos maiores estruturas de crescimento do país, em termos de estruturação de PIB e de comércio exterior. Então, para a gente começar a nossa brincadeira, vamos fazer os rankings de novo, tá? Quando a gente fala de comércio exterior no Brasil, a gente tem
O estado de São Paulo, que responde a mais ou menos um quarto, Minas com mais ou menos 15%, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Se a gente fizer um recorte aqui desses 5 estados, nós vamos perceber que esses 5 estados concentram aproximadamente 60% do volume de exportações do país. Tudo bem? E o estado de Pernambuco, ele está lá na segunda página, representando apenas 0,82% do volume total de exportações. Aí você fala, tá, mas por que esse dado é importante? Porque quando a gente começa a pegar o processo de variação de comércio exterior de um ano para o outro, nós vamos perceber que o estado de Pernambuco, que, repito, representa apenas 0,82% do volume total das exportações, ele é o estado que teve o maior volume de crescimento entre um ano e outro. Ou seja, o estado cresce 51% de variação de crescimento das exportações de 2012 para 2013. Então, se a gente consegue crescer 51% em uma unidade federativa, vocês conseguem imaginar como é que era a participação do Estado no ano anterior? Hein, gente? Ela era desse tamanho. E lembrando de novo, o Estado de Pernambuco, o Estado do Ceará e o Estado da Bahia receberam investimentos substanciais na composição de novos polos portuários com o objetivo de expansão internacional. Agora, 0,82% da participação, isso representa um crescimento anual de 51%. Agora, quando a gente começa a mapear o modelo, aí a gente começa a entender um pouquinho do porquê das coisas. Aqui, em Pernambuco, 78,81% das exportações estão concentradas em apenas 10 empresas. Então, 10 organizações representam quase 80% de tudo que o Estado produz. E, consequentemente, todas elas são grandes empresas. Bom, estamos bem, gente? Estou vendo que aqui a minha barra de comentário parou de rolar. Tá tranquilo? O Aires, beleza. O Eric também. O Cássio. Ok, então vamos continuar. Bom, e qual que é a chave, pessoal, do sucesso aí? Qual que é a chave para sair deste modelo e conseguir de verdade gerar o modelo de desenvolvimento que a gente tanto busca? É o que eu chamo de PLC. E aí, pessoal, eu queria explicar para vocês o PLC. O PLC é uma siglazinha que a gente chama de Professional Life Cycle em inglês, tá? Que é o ciclo de vida profissional. Entenda como ciclo de vida profissional tua carreira, tua empresa, teu mercado, tua unidade de negócio, enfim. E o que o PLC determina? Vocês estão vendo essa linha azul aqui? Essa linha azul, ela representa o ciclo de vida profissional em si. E aí nós vamos fazer um recorte aqui nessa linha amarela, que eu estou chamando de agora, e que eu vou chamar isso aqui de momento T0, que é T de tatu, número 0. O que é o momento T0, pessoal? O momento T0 significa o agora. E esse agora, ele é a representação específica de como nós estamos e por que nós estamos assim. Então, quando a gente começa a pensar no resultado desse momento T0, ou do agora, o que a gente começa a identificar é que esse agora, ele na verdade, ele é uma foto que representa de forma real o reflexo de um conjunto de ações que e decisões que nós tomamos no passado e que hoje representa o momento do ciclo de vida onde a empresa se encontra. Tudo bem? Ou seja, por que eu sou assim hoje? Eu sou assim hoje porque isso é reflexo de um conjunto de ações e decisões que eu tomei lá no passado e que hoje refletem dessa maneira. Estamos tranquilos por enquanto? Beleza? Pessoal? Ok. O Aires mandou bem. Legal, show. Ok. Qual que é o problema dessa questão? É que como o momento atual, onde eu me encontro, ele é reflexo de ações que eu tomei lá no passado, a pergunta é, se a coisa não está boa agora, o que eu posso fazer para mudar? E a resposta é nada. A gente não tem como mudar mais o momento presente, porque ele é reflexo de um conjunto de ações e decisões que nós tomamos lá no passado. Então a gente faz o que dessa maneira? Nesse exato momento, a gente vai começar a tomar um outro conjunto de ações e decisões. E esse conjunto de ações e decisões que eu tomo agora, ele passa a refletir aonde, pessoal? Lá no futuro.
Então, a questão central que nós estamos discutindo aqui não é mais como é que eu vou resolver. Perfeito, perfeito, Eric. Não é mais como é que eu vou resolver o momento onde eu me encontro, porque isso já foi feito, isso é reflexo. O que nós estamos definindo aqui agora é quais são as ações e decisões que eu vou tomar nesse momento para que elas possam ter resultado lá na frente. E essas ações, elas passam necessariamente pelo processo de expansão e de internacionalização das nossas empresas, em especial das micro e das pequenas organizações. Tudo bem? Como é que a gente faz isso, pessoal? E aí, existe um segundo diagrama, que eu chamo de MCAE, que é um modelo contextualizado de apoio à exportação, que passa por 3 etapas centrais. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque as nossas escolas de formação de comércio exterior, durante anos, elas, na verdade, prepararam o nosso trabalho para trabalhar no que nós chamamos de operação internacional, que é a parte de frete e seguro, que é a parte de logística internacional. E quando, na verdade, existe um conjunto enorme de etapas anteriores a esse processo que derivam na possibilidade de ter carga ou não. Então, fazendo uma análise muito superficial, se eu não consigo vender o meu produto, automaticamente eu não tenho carga para transportar. Então, como é que a gente passa, por exemplo, a transformar as organizações em organizações produtivas capazes de expansão de mercado por meio da internacionalização? Aí nós temos 3 etapas que são clássicas. Tá? A primeira é a preparação. Depois que as organizações estiverem preparadas, elas precisam ser formadas. E depois de formadas, aí nós vamos executar o plano. Então, como é que esse processo funciona? A primeira etapa é, quando nós estamos falando de preparação, é a definição de um programa único de internacionalização por meio da empresa. Que isso aqui já começa dentro da estrutura de planejamento. Depois que eu defino o modelo pelo qual eu vou exportar, eu preciso começar a entender que eu preciso regionalizar o meu programa. E o porquê? Porque a gente trabalha ainda no Brasil com uma estrutura de modelo nacional. Só que as nossas organizações, elas estão em estágios muito diferentes. Ou seja, para o pessoal, por exemplo, que está no interior de São Paulo, na região de Franca, por exemplo, internacionalização já é algo que está muito mais inerente às atividades deles, devido à indústria calçadista, do que o pessoal, por exemplo, que está aqui no interior de Pernambuco, onde esse processo é um processo muito novo ainda. Define programa único, regionaliza o programa e agora a gente seleciona os agentes. Quem são as pessoas que vão participar dessa determinada estrutura? Feita a primeira etapa da preparação, agora vamos formar esse pessoal. O primeiro é formar as organizações. As empresas precisam entender que o processo de comércio exterior, ele não pode ser tratado como um momento pontual. Ele deve ser tratado como um momento sequencial. Ou seja, ele precisa ter uma estrutura de demanda longa. Forma os agentes que vão participar. E tudo isso dentro do modelo de formação brasileiro. Isso aqui é algo que sempre me causa muita estranheza, quando todas as pessoas passam a entrar e tentar operar em comércio exterior no Brasil, o índice de reclamação inicial delas é sempre o mesmo, né? Ah, é muito difícil, é muito burocrático, mas a regra é essa, né? E ela vale para todo mundo. Então a gente volta lá na preparação. A gente entra no negócio sem saber como é que funciona. Consequentemente, isso apela diretamente para a minha estrutura em termos de execução. Tá? Bom, e por último, execução. Então, como é que eu faço para, de verdade, vender o meu negócio, né? Operacionalizar o meu negócio? Primeiro, eu preciso fazer identificação de mercados, por meio de inteligência comercial. A gente no Brasil, geralmente, quando pensa em internacionalização, o que a gente faz é pega um avião, viaja para uma feira e tenta vender lá, né? Não, gente. Primeiro, inteligência comercial. Quem quer meu produto? Quem consome? Quem pode vender para mim se eu for importador? Como é que eu faço para contactar esse determinado potencial cliente? Mercado identificado? Agora vai formatar o mix marketing, ou seja, quais são as adaptações que o meu produto, a minha comunicação, a minha estrutura logística precisa ter para conseguir vender de forma adequada esse produto em uma outra praça. Identifiquei mercado, formatei o meu produto, agora a gente vai fechar o negócio. Missão internacional. Negócio fechado? Fechado. Passa-se só agora a operacionalização. Então, se a gente fizer um recorte aqui bem no meio, pessoal, o que a gente está chamando de comércio exterior no Brasil? É daqui para frente. E a pergunta central, como que a gente vai conseguir transportar
se a gente não consegue vender? Tá claro, gente? Bom, carga foi entregue, foi transportada, agora entra na área do pós-venda. Fundamental, manutenção de fluxo contínuo, pessoal. Não existe nenhum negócio em comércio exterior onde a gente consegue ganhar dinheiro na primeira operação. Mas por que não, Pepe? Porque na primeira operação incidem todos esses custos. O pós-venda é o que vai garantir o fluxo constante e contínuo de fornecimento. E esse tem que ser o objetivo das empresas, né? E a última etapa, a parte de cobrança internacional. Ou seja, como fazer para ter o crédito da minha venda. Então, basicamente, o que nós estamos falando é que a chave para o processo de desenvolvimento, de eliminação dos gargalos, ela está diretamente atrelada à capacidade que a gente tem de expandir e de internacionalizar nossas empresas. Como é que a gente faz isso? Preparando, formando e executando. Como é que a gente executa? Identifica mercado, formata produto, fecha negócio, envia carga, relacionamento de pós-venda para fluxo contínuo e, por último, recuperação dos dados. E aí, gente? Queria ouvir vocês. Faz sentido para vocês esse processo ou não? Faz para o Jorge. Quem mais, gente? Para a Tássia também, para o Jim, para o Ramos, legal, para o Lindon. Muito bem. Então, Wagner, teoria linda, concordo, mas na prática é mais bonito ainda, viu? Wives, a identificação de mercado, diria que é a chave do processo, viu, Wives? É a chave do processo. Sem inteligência comercial, o processo fica muito caro. Deixa eu ver aqui, o Mercosul é bem ou ruim para o PIB. Depende, Wagner, depende. Se você consegue ter processos bem estruturados, fazendo com que você tenha a possibilidade de comprar bem e vender bem, ele é bom. Se você não tem um processo estruturado, como, por exemplo, estou mostrando aqui o MCAE, basicamente o teu processo fica muito oneroso e as organizações perdem dinheiro. Então, resumo da história. Onde é que está o nosso gargalo central? De novo, é falta de conhecimento. Né? De novo, é falta de conhecimento. A minha carreira, eu já trabalho com o MCAE, e eu já tive a oportunidade de fazer transação de pelo menos 40 empresas no Brasil, né? E com bastante sucesso. E também trazer empresas de fora para cá. Exatamente, Abel. E aí, ao pular etapas, automaticamente o que a gente faz? A gente gasta mais dinheiro. E as margens precisam ser muito altas. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Aí, Eric, muito bem, existem inúmeros caminhos. Uma das coisas que nós vamos aprender no MBA é exatamente quais são essas fontes de dados, ou seja, como é que eu faço para conseguir identificar mercados, mas no detalhe mesmo, a gente consegue ter o nome, telefone, e-mail do cara que compra o produto que eu vendo, que é fabricado lá no interior de Minas, por exemplo. Isso é algo que faz muito sentido. E é assim que a gente passa a trabalhar com comércio exterior de primeira linha, né, gente? Sem aventura. Porque nós estamos falando de processos estruturados e de primeiríssima linha que vai gerar novos modelos de consumo e, consequentemente, competitividade específica. Tá? Pessoal, só queria lembrar de novo. Para quem está na sala e está realizando o acesso por smartphone, a gente não vai conseguir visualizar os slides nem o chat, tá? Mas a Abracomex disponibiliza 2 canais para vocês, que é o telefone e o e-mail, aulainaugural@abracomex.org. Então depois vocês podem entrar em contato lá com o pessoal da Abracomex e pedir esse material, tá? Vânia, é central. Você me falar, qual que é a parte mais importante de comércio exterior? Eu te diria que é a identificação de mercado e o pós-venda. O resto é só consequência. O trabalho está aqui, ó. O trabalho está na etapa 1 e na etapa 5. Este é o ponto central. Exatamente. Pós-venda. After sales. Bom, pessoal, só para a gente fechar o nosso resumo da nossa aula inaugural, o que a gente está buscando, na verdade, né? É formar profissionais que tenham a capacidade de avaliar e identificar os diversos modelos de internacionalização do negócio, tendo em vista todos os aspectos e variáveis que influenciam, direta e indiretamente, a melhor alternativa de expansão internacional. Isso é o que torna o elemento de vantagem competitiva central.
e é o que concretiza os objetivos estratégicos previamente definidos pela organização. Compreender os modelos de internacionalização é o que vai permitir que as organizações possam reduzir o risco no momento de expansão de mercados e que, consequentemente, possam atingir resultados mais eficazes por meio da internacionalização das suas atividades. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu preparei um vídeo para vocês aqui, depois vocês vão ter a possibilidade de ver e compreender, por exemplo, uma organização brasileira estruturada, como é que ela consegue expandir seus negócios de forma bastante sucedida. E é uma empresa que eu tenho um respeito danado, é uma empresa lá de Minas, Forno de Minas, para quem conhece lá, por meio da exportação dos pães e queijo. Tem um pessoal que tinha me pedido também a bibliografia, né? Tá aqui, pessoal. Isso aí, é pão de queijo, pão de queijo dominando o mundo. Pessoal, para quem quer entrar no cenário de gestão de negócios internacionais, esses 3 livros aqui, eles são chave, tá? Principalmente o Keegan e o Cabo Gil. Ok? Bom, gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham despertado a necessidade que vocês passam a ter de desenvolvimento de competência da área internacional, e a Abracomex ela pode, de uma forma muito específica, ajudá-los, né, a desenvolver essas competências e, consequentemente, desenvolver novos modelos para as nossas organizações. Tá bom? Então, vocês têm um contato da Abracomex, de novo, aulinaugural@abracomex.org. Como vocês sabem, meu nome é Caio Pepe. Então, para quem quiser manter lá contato comigo, só me achar lá ou no Facebook ou então no LinkedIn, tá bom? Caio Pepe, e aí vai ser um prazer enorme poder contar com vocês na minha rede de relacionamento e, consequentemente, a gente manter esse contato, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, a gente se fala e bem-vindos ao mundo, bem-vindos à Abracomex. Foi um grande prazer. Tchau.